Oi pessoal, tudo bem? Estamos aí de volta com nossos vídeos da parte de fabricação mecânica, né? A gente vai estar aí falando sobre ferramentas, né? Seleção de ferramentas aí para fresagem, né? Foi o tema aí que foi escolhido aí na nossa última enquete. Então vamos lá, a gente vai estar utilizando aí como recurso, né? Aqui o software do Inventor, né? Tá aqui uma peça aqui de referência para a gente estar tomando aí como exemplo e também aqui o Mastercam, né? Software aqui de usinagem CNC. Essa questão é muito interessante, que é o seguinte, né? Quando a gente fala de seleção de ferramentas, né? Deixa eu mostrar aqui por exemplo, aqui esse canal aqui. Quando a gente fala sobre seleção de ferramentas, né? Muitas vezes parece um contexto simples, né? Porque você pode ter várias ferramentas à sua disposição. Dentro daquele grupo, algumas servem ali para aquele processo que você está querendo, né? Aquela geometria que você está querendo conformar, né? Só que aí existem outros fatores, né, que acabam implicando, né? Então nesse primeiro vídeo aqui vamos falar sobre alguns fatores interessantes, né? Quando a gente fala de ferramentas, né, um contexto que parece ser simples, mas é fundamental, é a geometria, né? Então geometria é um fator, né, é básico aí sobre seleção de ferramentas, né, mas que se você errar nesse contexto inicial, né, não tem como, mesmo que os outros atendam, né, a geometria ela vai interferir diretamente no formato final da peça, né, então não vai ter como garantir, né, essa questão. Parece bem, como eu disse, é algo que parece ser simples, né, mas muitas vezes, né, a pessoa acaba errando. Assim, vamos supor que você tenha que fabricar um guia, né, rabo de andorinha, e o ângulo desse guia é de 60 graus, né, de 60 graus. E aí você acabou escolhendo de forma equivocada uma fresa angular com o ângulo de 45, né, com o ângulo de 45. É parecido, né, parecido ali a geometria em si, né, mas são ângulos diferentes. Então nesse caso, né, você acaba não tendo como conformar essa aqui com 60 graus, né. Então, é simples, né, mas que se você errar ali o contexto inicial, já não tem como dar continuidade. Então, a geometria aparece aí como um ponto importantíssimo. Outro ponto, vou colocar aqui, é a questão dimensional, né? Dimensional. Vou colocar, dimensional mesmo, dimensional. Muitas pessoas acabam, principalmente quando se está iniciando, né, nessa parte de estudos, seja em alguma escola técnica, né, seja área de engenharia, seja na própria empresa, né, você tem aquele conceito, né, de, poxa, eu quero produzir rápido, quero produzir bem, atender ali os parâmetros, né, que a peça ela venha ficar em conformidade ali com o projeto final, né, só que muitas vezes, né, um detalhe ali interessante, muitas vezes esse pequeno detalhe acaba sendo o diferencial ali entre acertar ou errar, né? Exemplo, vamos supor que você vai fabricar um canal. Vou até tirar aqui, vou pegar essa parte aqui. Cadê? Essa aqui mesmo, essa aqui dá para observar bem. Vamos supor que você vai fabricar, né, um canal como esse aqui, né, um canal como esse. E vamos supor que esse canal tenha, vamos colocar 30 milímetros. 30 milímetros aqui é a espessura dele. E no caso, você tem uma ferramenta, né, vamos supor que você tem uma ferramenta que tenha esse diâmetro. 30 milímetros. Né? Então muita gente pensa, poxa, se eu tenho uma ferramenta com 30 milímetros e o canal tem 30 milímetros, poxa, não tenho o que fazer. Vou fazer a usinagem com essa ferramenta lá, com 30 milímetros, que já vai garantir perfeitamente. Só que aí existe um detalhe que é a tolerância, né? Se você utiliza uma ferramenta que tem a mesma dimensão ali do canal, né, ou qualquer outro aspecto ligado ali a um processo de usinagem, muito dificilmente aquela medida vai atingir, né, a tolerância indicada. Por quê? Durante o processo de usinagem, né, a gente sabe que é um processo mecânico que exige esforço, né, consequentemente você tem a ação da vibração, né, seja ela mínima ou seja uma vibração mais elevada. Essa vibração pode fazer com que esses 30 milímetros ele venha a exceder. E existe a própria tolerância da ferramenta em relação à fabricação, né? Então, esse é um contexto bem relevante, né? Se você seleciona uma ferramenta ali com a medida já final da geometria, provavelmente você vai ter erro ali na execução,
né? Então o correto seria utilizar uma ferramenta com um diâmetro menor, né, para que você possa de fato garantir, né, ou como muita gente fala, né, calibrar, né, a medida final, né? Então é um detalhe importante. Então vamos lá. Como eu tinha falado, questão de geometria, né, questão da dimensional, né, aí sobre a relação de seleção da ferramenta. Outro contexto, né, que envolve a referência da aplicação, né, aplicação sobre o tipo de execução, né, se ele vai ser desbaste ou se vai ser acabamento, né, ou se vai ser acabamento, né. Então, aí é um detalhe que é importante ali sobre essa questão de seleção, né. Muita gente, poxa, a ferramenta que eu inicio o processo de usinagem é a ferramenta que eu termino o processo de usinagem. Tem algum problema em relação a isso? Não tem problema, desde que se atenda o aspecto final do projeto, né? Quando eu falo aspecto final do projeto, o desenho que está ali ligado àquela peça que vai fazer parte de um mecanismo ali maior, né? Então, se essa ferramenta que você está utilizando está atendendo os aspectos dimensionais, geométricos e também ligado à parte ali de rugosidade, perfeito, não tem problema, né? Mas a gente sabe que boa parte dos ciclos de usinagem, né, você acaba tendo ferramentas destinadas ao desbaste e ferramentas ligadas ali ao acabamento, né? Então aí um detalhe importante aí sobre o ciclo de usinagem, né? Outra característica, né, ligada aí também à aplicação, só que agora ligada ao material, né? Ligado ao material, né? A gente sabe que as ferramentas elas possuem geometria de corte e características, né, de composição que ficam relativas ali ao tipo de material que ela pode processar, né, que ela pode conformar, né, que ela pode usinar, né? Então é importante essa análise, né? Será que a ferramenta que eu estou utilizando ela é aplicada àquele tipo de material, né, metal ferroso, metal não ferroso, e aí vem as derivações, né, dos metais e outros materiais também sintéticos que porventura venham a ser usinados, né, se esse ciclo aí ele vai atender ou não, né? Então é importante ficar atento com isso. Hoje em dia, muitos fabricantes inclusive vêm fabricam ferramentas que são do tipo para mais de um grupo, né? Mais de uma classe ali de material, né? Às vezes 2, 3 classes de material. Eles indicam as mudanças ali de parâmetros que tem que ser feitos, né, para estar atendendo, né? E indicam também como é que fica a qualidade ali do processo, né? Isso aí para ferramentas padronizadas, né? Ferramentas que no caso são do tipo aço rápido, né? Ou ferramentas customizadas, fabricadas, né? Você vai estar ali afiando o ângulo dela de acordo com o material que você vai estar utilizando, né? Então entra esse detalhe aí também ligado à parte do material, né? Um aspecto também importante, né, tá ligado à parte de parâmetros, né, Os parâmetros muitas vezes acaba sendo um detalhe que, principalmente para empresas que acabam não fazendo roteiro de fabricação, uma análise de tempo, né, o timeline ali de execução, os parâmetros muitas vezes acabam não sendo ali o detalhe diferencial do processo. Só que se você está trabalhando, né, um ciclo Lean, acaba tendo uma interferência muito grande, porque os parâmetros, né, ele vai atender dois aspectos importantes ali para o ciclo, né, a parte dimensional, né, a parte dimensional e a parte do tempo também, né, a parte do tempo também ali de execução, né, tempo de execução e também vou colocar outro tempo de vida útil da ferramenta, né. Então entram aí características importantes ligadas aos parâmetros, né? Inclusive, o link que está aí no início da descrição é o link sobre fabricação mecânica, né? Ou seja, todos os vídeos que a gente tem sobre fabricação, acho que a gente já tem mais de 100 vídeos falando sobre vários tipos de fabricação, enfim. E no segundo link que eu coloquei aí embaixo está a nossa playlist sobre CNC, né? A gente também tem bastante vídeos aí falando sobre programação CNC, características, enfim. Então, fica aí essa dica para vocês. Então, essa questão do parâmetro, né, ele é um detalhe importantíssimo aí para o ciclo, né, de trabalho. Existe um outro, né, que eu vou colocar aqui, eu vou deixar ele de azul, né, que é o teste, né.
Ele não vai entrar nesse grande grupo, mas é mais uma observação. O que acontece? As ferramentas, elas são fabricadas, né, como qualquer outro produto. Né, como qualquer outro produto. E existe, né, uma característica de tolerância do fabricante. Né? Existe uma característica de tolerância do fabricante. Né? Então, isso eu já vi acontecer várias vezes na prática. Né? De você estar utilizando uma determinada ferramenta, né, e não estar atingindo características geométricas, né, mesmo você já tendo analisado a geometria base pela informação do fabricante, né, mas quando você vai ali para o teste, começa a observar que algumas características não estão atendendo bem. Né? Então, fica a dica, né? Sempre que você tiver uma usinagem mais complexa, né, é bom, e você for utilizar uma ferramenta nova, faz um teste antes e vê como é que ela está se comportando. Né? Porque mesmo vindo do mesmo fabricante, como eu falei, é um produto manufaturado, né? Então pode ser que ele tenha algum problema, não vou dizer nem problema de fabricação, né? Mas que ele esteja no limite da tolerância, né? E esse limite da tolerância não seja o legal para você, tá bom? Bom, então é isso, né? Vou finalizar esse vídeo aí com esses tópicos. No próximo a gente já volta aí fazendo simulação e análise. Valeu! Oi pessoal, tudo bem? Vamos aí de volta com nossos vídeos ligados à parte de fresagem, nosso segundo vídeo aí falando sobre seleção de ferramenta. Beleza, vamos aqui para uma simulação para a gente entender aquele contexto que eu estava comentando, né, de você ter, por exemplo, um canal, né, para fabricar lá na fresagem e necessitar utilizar uma ferramenta com diâmetro menor. Né? Vamos fazer aqui uma simulação aqui rapidinho. Vem aqui no Mastercam. Deixa eu colocar aqui vista de topo aqui só para entender o contexto. Esse software, né, ele simula, né, usinagem CNC, né, você faz o desenho e ele gera o código, né, aí para quem não é tão familiar com essa parte de CAM, né. Eu particularmente nunca fiz vídeo, né, sobre CAM especificamente, já mostrei alguns vídeos de simulação do Mastercam, né, mas para questão do contexto ali, de fabricação, né, tem muitos vídeos na internet falando aí sobre CAM, então não acaba sendo o meu foco aqui no canal, mas vamos lá. Vou fazer aqui uma simulação aqui rapidinho. Vou fazer aqui uma linha qualquer no centro. Beleza. Escolher aqui a máquina. Escolher aqui fresagem, obviamente. Vamos girar aqui um pouco. Então eu vou fazer aqui deixa eu mostrar aqui de topo. Aqui é o seguinte, né? Eu vou simular uma fresa passando aqui no centro, né? Vamos supor que seja um canal que vai ser fabricado aqui, tá bom? Então vou utilizar uma fresa aí, e essa fresa aí ela vai ter o diâmetro já final do canal, só para a gente fazer uma análise, tá bom? Vou colocar aqui contorno mesmo. Beleza. Então aqui também esse software vai servir para a gente porque ele mostra uma série de uma biblioteca muito vasta, né, de ferramentas, né? Então vai ajudar aí para a gente. Pronto, aqui exemplo, aqui é a biblioteca de ferramentas, né? Ou aqui é a parte de edição das ferramentas, né? Mas aqui a gente consegue escolher os tipos, né? E aqui a gente tem os principais tipos aí ligados à fresagem, né? Fresa de topo, né? Fresa, né, com raio na extremidade, né? Fresa, no caso esse aqui ele tem a relação esférica, né? Esse aqui tem os raios na lateral, né? Cabeçote faceador, né? Enfim, vou colocar aqui uma fresa de topo. Aqui está as dimensões dessa fresa, né? Quando a gente fala de fresa, né, algumas características importantes: diâmetro, né, para aquela questão ali da dimensional, né? A geometria, né? Aí vem um detalhe interessante que é sobre a condição da geometria, né? Essa fresa ela tem como área de contato, né, essa região, né? Então ela pode estar utilizando ou toda a região ou utilizando parcialmente, né? Você pode estar fazendo um corte lateral, né, para a esquerda, um corte lateral para a direita, ou utilizando só a face dela, né? Utilizando só a face dela, né? Obviamente quando você vai utilizando só a face, né, ela vai penetrando na peça, ela pode penetrar completamente, né? Ou você pode estar fazendo, exemplo, um corte mais lateral e ele está penetrando a face e a parte lateral, mas ele pode inclusive também pegar sua face, né? Se ele pega uma região, por exemplo, você inclina uma peça, ele vai estar ali só pegando a face. Então
essa é a área de contato útil, né? Mas ele pode estar utilizando ali de forma intercalada. Vai depender da posição, tipo de execução que você vai estar fazendo. Beleza, então a fresa de topo ela tem essas características, né? Mas um ponto importante é essa parte dimensional e principalmente quando ela vai ter o que a gente chama mergulho, né? Vai penetrar ali na peça, né? Como esse caso aí que ele está fazendo o canal. Bom, então nesse caso eu vou deixar ela com diâmetro de 25 milímetros mesmo. Deixar do jeito que está aqui. Deixar aqui desse jeito mesmo, confirmar. Eu vou aqui para outros parâmetros. Aqui é questão de fixação, aqui não vou precisar de do cone. Eu vou deixar a usinagem ali pelo centro, né? Aqui está indicando que vai ser uma usinagem pelo centro. Mas aqui alguma coisa... Aqui eu vou colocar o passe máximo dela. Esse aqui é interessante, esse aqui, né? Estou deixando um passo máximo de 2 milímetros. E a gente sabe que na prática a fresa em si, né? E aí um detalhe, eu falei fresa, até me lembrei de um aluno que ele sempre confundia, ele chamava a máquina, né, a fresadora de fresa, né, e chamava a ferramenta de fresadora, né? Então, o mais comum é você estar chamando a máquina, né, de fresa, né? Vou ali na fresa, tal, né? Então acontece esse equívoco muitas vezes, né? Então fresa aí está ligado à ferramenta, né? Beleza, então aqui no caso é a profundidade máxima, né? E aqui um corte de acabamento de 1 milímetro. Aqui é referente à entrada, eu vou deixar aqui zerado. Beleza, ver se tem mais alguma coisa aqui. Esse aqui é importante, eu vou deixar a profundidade aqui de 15 milímetros, né? Vou deixar aqui menos 15. Ok, só isso mesmo aqui, é uma simulação simples. Aqui, a gente está vendo aqui superficialmente, está vendo aqui os movimentos, né? Essas linhas, vou até ampliar aqui. Essas linhas representam os movimentos úteis da fresa, né? Ou seja, toda vez que ela vai executar um corte, né, ela vai ter aquela profundidade ali específica, né? Ela vai tirando aquele, no caso ali os 2 milímetros, né? Aí de corte. Essa parte aqui de cima, ela representa os movimentos em vazio. Ou seja, toda vez que a fresa ela fez o corte, ela sobe e vai fazendo aqui esse espaçamento. Isso aqui para um programa é ruim, né? Porque fica um tempo maior, né? Mas ali na parte de edição ali dá para você configurar isso. Mas para nosso objetivo é só ver aqui a simulação, né? Vamos ver aqui a simulação rapidinho. Pronto, aqui mostra o design, né, essa fresa ela tem um corpo de fixação menor do que o diâmetro total dela, né? Eu particularmente não gosto de utilizar ela assim porque tem uma tendência de vibração maior, descendência de vibração maior, né? Mas aí exemplo, no caso aqui no programa é só alterar para aquilo que você vai estar utilizando, beleza, não tem problema. Diminuir um pouco aqui a velocidade. Cadê? Então, esses movimentos, né, que a fresa vai fazendo no centro, ele vai, obviamente, ali executando um canal, né? Ele começa ali a fazer aquele canal. E aí o que acontece? Vou aumentar aqui. Essa geometria aqui, esse diâmetro, ele vai sendo impresso nas laterais. Então, se você tem um diâmetro de uma fresa com 20 milímetros para fazer um canal com... nesse caso 25, né? Você tem uma fresa com 25 milímetros e um canal com 25, a vibração tem a tendência a exceder essa dimensão, né? E quando ela não excede de forma completa, você pode ter o problema da vibração gerando os sulcos laterais, né? Então você pode ficar com as reentrâncias laterais. Então, exemplo, a profundidade dessas reentrâncias pode ultrapassar o valor limite, né, que você tem ali de geometria, né, de geometria. Deixa eu colocar aqui no sólido, vai ficar melhor aqui para a gente observar. Aqui faltou um detalhe aqui, definir o bloco da peça. Deixa eu definir o bloco da peça aqui rapidinho. Aqui,
Pronto, beleza. Vou colocar aqui. Então, esses cortes que a ferramenta vai fazendo, né, que vai gerando esse canal aqui, no software aqui aparece perfeito, né? Não aparece nada ali de rugosidade, coisa do tipo, né? Então, aqui parece que está tranquilo, mas a gente sabe que na prática, essa superfície lateral aqui, né, tanto desse lado como do outro lado, ela fica com uma vibração excessiva. Por quê? Cada vez mais que ela vai aprofundando, por mais que ela venha tirar uma profundidade específica, né, um corte a cada 2 milímetros, mas ela tem essa tendência de vibração, né? Ela tem essa tendência de vibração, então volto aí a informar. O ideal para um caso como esse seria realmente utilizar uma fresa com diâmetro menor. Obviamente, se eu utilizo uma fresa com diâmetro menor, o tempo ele aumenta, mas não tem problema se o tempo aumenta, desde que o conceito, a geometria ela venha a ser atingida, né? Agora, claro, se você tem uma ferramenta, você faz um teste e tem a certeza que ela vai imprimir a dimensão que você deseja, né, já com o último diâmetro dela, ou com o diâmetro dela, perfeito, né? Aí volta aquele contexto que eu até tinha dito no último vídeo, para se fazer o teste, para ter certeza ali da parte dimensional que a ferramenta vai implicando. E outro detalhe, né, sempre que você está com a ferramenta já com um certo tempo, né, fazer teste de rugosidade, né, porque ela vai perdendo fio de corte, né, e o acabamento vai diminuindo, né, vai piorando. Você consegue até perceber pelo ruído, né, mas é interessante você estar fazendo ali o teste. E também o teste dimensional, tá bom? Então é isso. No próximo vídeo aí a gente faz uma análise na peça para estar definindo, né, exemplo ali, ferramentas ali para execução, tá bom? Valeu! Estamos aí de volta com nossos vídeos, né, ligado à parte de fabricação mecânica, né, aí no caso referente à seleção de ferramentas para fresagem. Bom, vamos começar com esse aqui, né, esse na verdade é o terceiro vídeo, né, estou dizendo, vamos começar com esse aqui para fazer uma seleção aqui de ferramentas aqui para essa execução, né. Vou deixar aqui fazer aqui uma divisão, que aqui eu coloco aqui as ferramentas para execução. Então a peça é essa aqui, né, é uma peça que tem um guia, aqui rabo de andorinha, tem um furo, né, e o resto são usinagens aí em paralelo. Primeiro ponto, uma fabricação de uma peça como essa, ela vai iniciar ali pelo esquadrejamento, ou seja, a parte de faceamento dos lados, né. Então vamos colocar aqui, né, vou colocar aqui um cabeçote faceador, né, vou colocar aqui as dimensões aqui embaixo. Né, essa peça ela tem 30 por 33 por 38. A gente sabe que não pode passar o cabeçote faceador em cheio na peça, né? Ele pode ser menor do que a parte dimensional dela, mas a gente não pode estar passando ele ali em cheio, a não ser que ele tenha um diâmetro muito elevado, né? Eu vou colocar o diâmetro dele, vamos colocar aqui diâmetro de 45, vou colocar D, referente a diâmetro, vou colocar aqui 45 milímetros e vou colocar aqui A, referente ao ângulo, 45 graus. Né? Então, tem uma tendência aí de acabamento melhor, né? Então aí seria a primeira ferramenta, seria esse cabeçote faceador, né? Aí para indicação, né? No caso aqui eu estou indicando, não é uma ferramenta definitiva para uso dele, eu estou indicando uma ferramenta que possa ser utilizada, né? Uma outra característica aqui da peça, então esse cabeçote ele iria deixar esquadrejado já nas dimensões finais, lateralmente, né? Ele tem essa parte aqui, esse rebaixo, né, esse rebaixo lateral, que tem até um comprimento relativamente grande, né, aí para peças, né. Ele tem 33 milímetros de total e tem 7 aqui de lateral, então aí é um faceamento aí que vai para casa aí dos 26 milímetros, né. Então, nesse caso aqui, a gente poderia estar utilizando uma fresa de topo, né, mas eu vou colocar um cabeçote faceador também, só que ele com ângulo a 90 graus, né? Que aí você consegue ter um corte lateral, tem uma tendência de corte lateral melhor. Então, cabeçote faceador, né? Eu vou colocar o diâmetro dele, vou colocar 45 também, né? E o ângulo aí 90 graus, né? Então, com essas duas ferramentas, a gente consegue fazer a parte toda lateral e esse rebaixo aqui. Exemplo, vamos supor que a gente tiver só essa ferramenta aqui. Daria também para fazer todas as laterais e essa parte
daqui. Mas eu estou considerando, como ele tem um acabamento aqui de 1,6, vou considerar esse de 45 aqui para ter uma tendência de acabamento melhor. Beleza, vamos lá. Fica faltando dois aspectos aqui, o rabo de andorinha e o furo. Vamos lá para o furo. Furo 12H7, né? Esse furo 12H7 ele precisa de uma sequência de brocas aí para essa execução. Então eu vou colocar aqui em cima, né? Já que são brocas, vou colocar aqui brocas. Então as brocas, aqui brocas, vou colocar aqui entre parênteses, né? Opa, acho que ficou passando do limite da tela, eu acho. Vou colocar aqui brocas. Broca de centro. Não vou colocar broca, vou colocar só a especificação. Seria uma broca de centro, 3,2 milímetros. Depois uma broca aí de... Ele poderia já ir para broca de 11,8 milímetros, né? Mas é uma parede pequena aqui, né? Então, para não forçar tanto, vamos colocar uma broca com diâmetro menor. Vamos colocar aqui 6 milímetros. 6 milímetros. Depois a de 11,8 milímetros. Lembrando, porque 11,8? Observa que o furo é 12H7. 12H7 para eu conseguir, eu vou ter que utilizar um alargador ou utilizar uma fresa de deslocamento, né? Uma fresa de deslocamento lateral, né? Que aí você pode estar calibrando ele. O pessoal chama muito de calibrador de furo, né? Então poderia estar utilizando um ou outro, né? Obviamente o preço nem se compara, né? O calibrador de furo tem um valor muito maior do que um alargador, mesmo um alargador com cobertura de superfície ou metal duro, enfim. Então fica um valor bem elevado, né? Se você estiver fazendo num centro de usinagem, obviamente você pode estar fazendo interpolação do furo e atingir esse valor, beleza? Mas vamos supor que seja uma fresadora convencional. Então vou colocar aqui o alargador. Vou colocar aqui só o AL, tá bom? Alargador, no caso, o de 12H7. Há um detalhe interessante, né? O furo é 12H7 maiúsculo por causa da referência, né? Mas normalmente a indicação do alargador é esse, 12H7 minúsculo, para estar atingindo aí esse valor, né? E no caso, um alargador compatível aí com a dimensão do furo. Beleza, e o último... Um rabo de andorinha. Rabo de andorinha aqui que a gente vai precisar de duas ferramentas, né? Observa que ele tem... Lembrando que esses círculos que aparecem aqui não faz parte da peça, né? São os cilindros de medição. Já que o rabo de andorinha tem esse ângulo, né? Então a incidência ali de contato causa uma pressão muito grande. Então esses cilindros são utilizados na medição, né? Então você vai fabricando, vai utilizando esses cilindros. Beleza. Então nesse caso, né, você ia precisar de uma fresa de topo para fazer o desbaste, né, essa parte aqui de entrada. Você diz, poxa, eu não posso entrar direto com a fresa angular, ia causar uma pressão muito grande nela e a chance de matar a peça seria enorme, né? Então vamos colocar aqui uma fresa de topo. Fresa de topo. O diâmetro, né? O diâmetro dela. Observa que esse diâmetro aqui é de 6,69 ali da medida, né? No desenho não está vindo aqui o diâmetro, a largura final, né, mas dá para medir aqui no software. Eu vou colocar aqui uma de 10 milímetros, fresa de topo, diâmetro 10 milímetros. E aí entra a questão de, exemplo, seria HSS, seria inteiriça de metal duro, né, ou com inserto, né, com as pastilhas, enfim. Mas eu vou colocar só a fresa de topo aí com 10 milímetros de diâmetro. E aí para finalizar, a fresa rabo de andorinha. Vou botar aqui fresa angular. Fresa angular. Observa que o ângulo aqui de indicação é de 60 graus, então você tem que ficar atento com isso. Então vou botar aqui A, que é referente ao ângulo 60 graus. E o diâmetro dela, né? O diâmetro que é medido pelo diâmetro maior, né? Pela parte de baixo dela, né? Vamos colocar aí uma fresa com 12 milímetros de diâmetro, né? Diâmetro, vou colocar aqui diâmetro 12 milímetros, né? Você utilizando a fresa de topo de 10 milímetros, você vai aprofundar aqui até o diâmetro final, né? E a fresa com 12 milímetros aí angular, daria para você fazendo essa usinagem lateral, né? E aí é que é o detalhe, né? Você tem que fazer a usinagem lateral
né, de um lado, obviamente, e a do outro para chegar a esse perfil final. Então aí seriam as ferramentas de indicação, tá bom? Valeu!